Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, espero que vocês todos estejam muito bem, meus amigos que serão meus futuros colegas na magistratura, que prestarão o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu, com um misto de tristeza e alegria, estou aqui com os senhores hoje para falar sobre as dicas finais no nosso G7x1 do concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Ceará. Tristeza porque eu não estou aí com vocês no dia 5 de maio por conta de compromissos familiares inadiáveis nesse dia, né? Mas ao mesmo tempo feliz por poder aqui participar, ainda que virtualmente, dessa reta final, dessa preparação, vamos dizer assim, de últimos suspiros desse concurso, que é um concurso tão esperado na região nordeste do país, de um tribunal de justiça tão importante como é o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu tenho certeza que o Kleber, a Ana, o Renato, o Novelino, o Gianluca, o Barney e todos os demais que estão presentes com vocês no aulão do dia 5 vão tirar de letra e vão representar à altura o time do G7 jurídico. Mas como eu não vou poder estar aí, então o que me resta na disciplina Direito Processual Civil, pode soltar, Diego, é trabalhar com os senhores aquilo que eu acho que pode eventualmente cair no concurso do Tribunal de Justiça do Ceará, tá bom? Antes, porém, das dicas que eu separei aqui para vocês, uma pequena anotação sobre o nosso examinador. Não há uma pré-definição, digamos assim, da banca sobre quem vai examinar quem. Pelo menos não consta do edital e não constam das normativas oficiais a respeito do tema. Existe na banca um examinador, que é o examinador nomeado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esse examinador é o Tiago Asfor Rocha Lima. Ele é advogado, ele já foi do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará e ele tem uma produção científica interessante na área de processo civil, né? Ele fez doutorado na Universidade de São Paulo, ele tem livros publicados na disciplina Direito Processual Civil, de modo que eu acredito que a prova de processo vai acabar ficando com ele, tá bom? Então assim, eu aposto minhas fichas que os temas de predileção dele serão os temas que mais serão pedidos a partir, pelo menos, da segunda fase do concurso. Na primeira fase, como existe uma entidade organizadora do concurso, a entidade que elabora as questões e o examinador apenas escolhe. Pelo menos é assim nos concursos de um modo geral. Então, acho que as preferências pessoais acabam não incidindo tanto. Mas a partir da segunda fase em diante, a gente tem as preferências pessoais do examinador incidindo fortemente, tá bom? Então, sem maiores delongas, já falei do examinador, vem na tela. A gente vai começar o bate-papo lembrando contigo o conteúdo do princípio da cooperação do juiz com as partes. Isso tem previsão no artigo 6º do CPC e é teminha da moda, né? O artigo 6º do CPC, ele fala pra gente que o juiz, as partes, todos aqueles que atuam no processo devem cooperar entre si para que se obtenha uma tutela em tempo razoável, de mérito, justa e efetiva. Ou seja, o artigo 6º fala do princípio da cooperação, né? A cooperação ela pode ser analisada sobre 3 grandes óticas. Ela pode ser analisada de cooperação de juiz para com as partes, ela pode ser analisada de partes para com o juiz, e ela pode ser analisada cooperação de parte para com parte, né? Das 3 hipóteses, juiz para com parte para com o juiz e parte para com parte, sem dúvida alguma, a menos polêmica, a menos problemática é a primeira, que é a cooperação de juiz para com parte. Porque não resta dúvida nenhuma que ela existe. A partir da vigência do CPC de 2015, eu acredito que até antes, no CPC de 73, existe um dever jurisdicional de cooperação com as partes, do juiz, do Estado juiz com as partes, para que se alcance ao final uma decisão de mérito, não sem mérito, justa, aplicando o direito e efetiva, capaz de ser executada, tá bom? Não vamos entrar aqui na bola dividida, que é a existência de cooperação de partes com o juiz e de partes com partes, porque não há definição na doutrina e muito menos na jurisprudência se isso efetivamente existe à luz do novo modelo, tá bom?
Vem aqui na tela comigo, porque quando se fala do conteúdo do princípio da cooperação do juiz com as partes, a doutrina portuguesa fala na existência de 4 grandes deveres. Este, não resta dúvida que existe, dever de cooperação do juiz para com as partes. Fala-se de um dever de esclarecimento, de um segundo dever, que é o dever de consulta, de um terceiro dever, que é o dever de prevenção, e por último, um quarto dever, que é o dever de auxílio. Dever de esclarecimento, dever de consulta, dever de prevenção e, por último, o dever de auxílio. Eu quero, na medida do possível, do nosso tempo, rapidamente, passar um por um e te mostrar em que consiste cada um deles. Esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio, tá bom? Vamos começar com o esclarecimento. O que é esse dever de esclarecimento? O dever de esclarecimento é aquele que impõe ao magistrado, antes de tomar qualquer decisão, esclarecer as suas dúvidas sobre os fatos da causa diretamente com as partes ou com seus advogados. O juiz, antes de tomar uma decisão precipitada, portanto, ele deve obter das partes os esclarecimentos sobre as matérias de fato, antes, obviamente, de cometer algum equívoco. E esse dever de esclarecimento ele é muito claro no artigo 139, inciso 8º do CPC. O 139, inciso 8º, estabelece que compete ao juiz determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Quer dizer, toda vez que o juiz estiver para julgar um processo e perceber que os fatos não estão muito bem esclarecidos ou que a história não está fechando, ele pode convocar partes e advogados para prestarem esclarecimentos em audiência. E é essa faceta que decorre o dever de esclarecimento. Agora, pelo amor de Deus, muito cuidado. Não vai confundir o interrogatório judicial das partes, que é o 139, inciso 8º, que tem arrimo, que tem esteio no dever de cooperação do artigo 6º, né, nessa faceta do dever de esclarecimento, com a figura do depoimento pessoal do artigo 385 do Código de Processo Civil. Interrogatório judicial 139, inciso 8º, não tem nada a ver com depoimento pessoal do 385 do Código de Processo Civil. Vamos ver as diferenças? Primeiro, interrogatório judicial, ele é decorrência do princípio da cooperação. Depoimento pessoal, por sua vez, 385, é meio de prova. Interrogatório judicial não tem pena de confissão. Se o juiz convoca as partes para esclarecer o fato e as partes não vêm, não pode presumir como verdadeiro o fato alegado. Você pode até pensar numa eventual litigância de má-fé pela violação do dever de cooperação, mas não há confissão. Depoimento pessoal, 385. Se a parte eventualmente intimada não vem, a consequência prática é que presume-se verdadeiros os fatos alegados e que ela deveria depor a respeito, né? Depois, terceira diferença. Dever de cooperação, esclarecimento, interrogatório judicial, 138, inciso 8º. Senhores, no interrogatório judicial é o juiz que pergunta as dúvidas que ele tem para as partes, que se esclarece com as partes, né? Não são os advogados que fazem perguntas para as partes, é o juiz que tira os fatos a limpo. Agora, depoimento pessoal do 358, do 385, como meio de prova que é, na verdade, quem pergunta é o adversário. Quem faz o depoimento pessoal é a parte e quem pergunta para ela é o adversário, o advogado do adversário e, eventualmente, o juiz. Porque o objetivo do depoimento pessoal é que o advogado do adversário coloque a parte em perguntas constrangedoras e que mostrem que os fatos por ela alegados são inverídicos, não são verdadeiros, tá? O depoimento pessoal objetiva também a obtenção daquilo que a gente chama de confissão ficta, que é a convicção obtida pela ausência da parte ao depoimento ou por ela responder através de evasivas não capazes de demonstrar ou comprovar os fatos por ela alegados, tá bom? Então vem na tela, dever de esclarecimento, era isso que eu queria falar com vocês. Depois,
Dentro da cooperação, fala-se de um tal de dever de consulta. E esse dever de consulta é explicitado no artigo 10 do CPC. Porque o Código diz que o juiz, ainda que possa conhecer de ofício de determinadas questões, não pode decidi-las sem previamente debater com as partes a respeito dela. Nota que enquanto o dever de esclarecimento, que é o primeiro, tem a ver com esclarecimento de fatos, o dever de consulta tem a ver com esclarecimento de questões jurídicas. Por quê? Porque o 10 diz que ainda que o juiz possa de ofício analisar, decidir uma questão oficiosamente, sem ninguém provocá-lo, ele não pode fazê-lo sem antes oportunizar às partes o direito de convencê-lo de que aquele raciocínio é certo ou errado, né? O dever de consulta, portanto, tem tudo a ver com a capacidade das partes convencerem o juiz. De modo que, supondo que num caso o juiz veja uma ilegitimidade que ninguém viu, uma prescrição que ninguém viu, uma falta de condição da ação como interesse que ninguém viu, o juiz, a rigor, pode de ofício pronunciar o vício, pode de ofício dizer que vai extinguir o processo sem mérito, pode julgar improcedente pelo advento da prescrição, não tem problema absolutamente nenhum. Todavia, apesar dele poder fazer isso de ofício, ele não pode fazê-lo sem antes consultar as partes. Dever de cooperação, permitir que elas o convençam em sentido contrário. Então o juiz vai ter que dar um despacho assim, vislumbro em tese a prescrição. Digam às partes se ocorreu ou não ocorreu. As partes debatem, porque ninguém debateu o tema até agora, só o juiz viu, e aí o juiz decide. Olha, salvo melhor juízo, o autor é parte ilegítima, ninguém aventou. Digam às partes. O juiz tem que, portanto, provocar as partes à luz do dever de consulta, que é um dever derivado da cooperação, a fim de que ele seja convencido em sentido contrário. As partes podem apresentar argumento, por exemplo, que não aplica aquele prazo de prescrição que o juiz achou que aplicava. Ou que a ilegitimidade é presente, no caso, porque existe uma particularidade não observada pelo juiz. Então o juiz revê aquilo que ele supôs. Por isso que precisa consultar antes de decidir, tá bom? Vem na tela, esse é o segundo dever. O terceiro dever é o dever de prevenção, ou também, se você preferir, o dever de advertência. O juiz tem o dever de advertir as partes sobre aquelas condutas que ele pode reputar ímprobas, tá bom? O artigo 77, parágrafos do Código de Processo Civil, quando fala dos deveres das partes e de seus procuradores, é muito claro no sentido de que quando o juiz perceber que a parte está praticando algo que possa ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, o juiz deverá advertir a parte que se ela continuar praticando o ato, o juiz irá incidir as sanções do artigo 77 pela prática da litigância ímproba, beleza? Muito cuidado, porque é evidente que essa advertência só acontece se for possível. Nos casos em que a litigância ímproba já foi praticada, não tem como advertir sobre uma ocorrência já existente. Nesse caso, apenas aplica-se a sanção. Mas uma vez que o fato ainda não foi praticado, o juiz deve advertir a parte para que assim não proceda, e isso é o dever de advertência. E por último, para a gente poder encerrar, os 4 deveres derivados da cooperação, né? Pode vir na tela: esclarecimento, consulta e prevenção. Nós temos o dever de auxílio, e esse dever de auxílio tem previsão nos artigos 139, inciso 9, e outros do Código de Processo Civil. Como assim dever de auxílio, Gajardoni? O juiz deve colaborar com as partes a fim de remover os óbices processuais à apreciação do mérito dos pedidos e dos recursos. Como assim remover os óbices processuais à apreciação dos pedidos e dos recursos? Porque, gente, de acordo com o 139, inciso 9, o juiz é um grande combatente da extinção sem mérito. Alguns autores até falam do princípio da primazia no conhecimento do mérito. Quer dizer, o juiz tem que tentar resolver a questão pelo mérito. Porque a negativa de mérito, a extinção sem mérito do 485, é a maior frustração da atividade jurisdicional do Estado. E eu explico por quê. Porque a parte vem para o Estado, pede para o Estado responder, e o Estado diz: não respondo porque você não preenche os requisitos legais. Não é nem sim,
Nem não faz coisa julgada. A parte pode ficar pedindo de novo até ter resposta. Então decidir pelo mérito é bom para todos, porque acaba com o conflito e faz coisa julgada material. Então existem vários dispositivos do CPC que comprovam isso. Então, por exemplo, se você olhar o 321 do CPC, que fala da emenda da inicial, você vai ver que lá está escrito que o juiz, quando determina a emenda, tem que dizer aonde que está o problema, para facilitar a correção do vício pela parte. Não pode simplesmente dizer, emende o autor inicial para preencher os requisitos legais. A parte fica tentando adivinhar o que ela fez de errado. E isso é contraproducente à luz do conhecimento do mérito. Um outro dispositivo fantástico e que mostra bem essa política de tentar resolver os problemas pelo mérito é o 932, parágrafo único do CPC, ou o 1017 parágrafos. O 932, parágrafo único, e o 1017 parágrafos estabelecem que, no recurso, se o relator perceber a existência de um vício sanável, como a falta de um documento, a falta de uma cópia, a falta de um carimbo legível, ele não vai não conhecer do recurso, ele não pode fazer isso. Ele tem que, no prazo de 5 dias, garantir à parte o direito de promover a correção. Quer dizer, arruma, porque eu quero analisar o mérito. O meu propósito é esse, vem na tela, e isso tudo é derivado do dever de auxílio. Portanto, em prova de teste, não se esqueça, a cooperação do juiz para com as partes, que não resta dúvida nenhuma que existe e que objetiva alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva, consiste no dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio. Senhores, essa é a primeira dica do que eu acho que pode cair na sua prova de teste. Vem na tela, porque eu vou para a segunda observação. Senhores, uma segunda observação, e que o juiz tem que saber, porque, afinal, tem que fixar honorários nesse tipo de ação, é a questão da fixação dos honorários nas ações por ato ilícito contra a pessoa, né? Você sabe muito bem que existe um dispositivo do CPC que é o 85. Esse 85 conseguiu a façanha de ter 19 parágrafos, né? A disciplina dos honorários advocatícios é muito minuciosa no CPC de 2015. Entre os vários parágrafos, a gente sabe que o código estabelece ali nos parágrafos 2º, 3º, que o juiz vai fixar honorários entre 10% a 20% ou do valor da causa, ou do valor do pedido, ou do benefício econômico da demanda. Vai depender do tipo de ação, né? Então, o 10% a 20% é sobre o valor da causa, sobre o valor do pedido ou sobre o benefício econômico da demanda, a variar de processo para processo, beleza? Acontece que existe um tipo especial de ação, que são as ações relativas a ato ilícito contra a pessoa, que são essas ações em que você tem assassinato, lesão corporal, ou seja, atos ilícitos contra a pessoa. Não precisam ser atos ilícitos dolosos. É perfeitamente possível a prática de um ato ilícito culposo, né? Até porque o artigo 186 do Código Civil fala que há ilícito e, consequentemente, o dever de reparar para todo aquele que age com culpa ou dolo e que causa prejuízo a terceiro, tá bom? Então, nessas ações, em que geralmente a pessoa pede indenização por danos morais, danos materiais e pensão por causa de um homicídio, por causa de um acidente de trânsito, por causa de uma invalidez permanente, surge a questão de como fixar os honorários sobre as prestações alimentares, né? Porque sobre os honorários, sobre o dano material é 10% do dano material, de 10% a 20%. Sobre o dano moral é de 10% a 20%, né? E sobre os alimentos? Então, essa regra do 85, parágrafo 9º, acaba pacificando uma questão que era objeto de divergência na doutrina antes do CPC de 2015. O artigo 85, parágrafo 9º, ele vai falar pra gente que na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescidas de mais 12 vincendas. Ou seja, você soma todos os alimentos que se venceram, e geralmente esses alimentos, nos termos da súmula 54 e 43 do STJ, nos termos da súmula 54 e 43 do STJ, são devidos desde a data do ilícito
né, desde a data do ilícito, que é o termo inicial, aliás, da correção monetária e dos juros. Isso fique muito claro, né? O que é interessante dizer para vocês? Esses alimentos que são devidos desde lá de trás, para fixar o honorário, você soma todos vencidos até a data da sentença, mais 12 vezes, que é uma anuidade. E aí o 10% é sobre o que ficou para trás, mais uma anuidade do que vem pela frente, tá bom? É óbvio que eu estou falando dos honorários apenas sobre os valores alimentares, sobre os valores relativos às prestações vencidas e vincendas. Se tiver dano moral, é 10% mais, sobre 10 a 20% sobre dano moral. Se tiver dano material, como por exemplo os prejuízos com o veículo, 10 a 20% sobre o valor do veículo, beleza? Então muito cuidado com esse artigo 85, parágrafo 9º, isso pode cair na sua prova de teste, essa é a minha segunda observação. Vem na tela. Terceira observação, amicus curiae e recurso. Amicus curiae e recurso, vamos conversar um pouquinho sobre essa temática. Meus caros, o negócio é o seguinte, o amicus curiae, que é porcamente traduzido como amigo da corte, nada mais é do que a possibilidade, a bem da democratização da tutela jurisdicional, a bem da melhoria da qualidade da prestação jurisdicional, é a possibilidade da admissão de terceiros com notório conhecimento sobre o fato, sobre o evento debatido no processo, para colaborar ministrando informações ao órgão julgador, né? O amicus curiae, ele pode ser convidado pelo próprio judiciário a participar do processo, e portanto o judiciário oficia, intima para participar, ou o amicus curiae, ele pode pedir para ingressar no processo. E aí o judiciário decide se defere ou não defere o ingresso do amicus curiae, que tem previsão no artigo 138 do Código de Processo Civil, beleza? O que, entretanto, é importante saber? O que é importantíssimo saber é que a decisão que defere ou indefere a intervenção do amicus curiae, ela é irrecorrível. Ela é irrecorrível. O amicus curiae, seja convidado, seja não convidado, seja aquele que pede para entrar, seja aquele que eventualmente conseguiu entrar, a decisão do judiciário que decide sobre a participação ou não do amicus curiae, ela é uma decisão irrecorrível. E isso consta expressamente do artigo 138 do Código de Processo Civil, tá bom? Entretanto, existem duas exceções. Existem duas hipóteses em que o amicus curiae pode recorrer. E essas duas hipóteses, uma está no 138, parágrafo 1º, e a segunda está no 138, parágrafo 3º, beleza? Então vamos lá. Primeira hipótese é que o parágrafo 1º diz que a intervenção de que trata o caput não implica alteração da competência, nem autoriza a interposição de recursos, o que deixa muito claro, portanto, que o amicus curiae não pode recorrer, salvo a oposição de embargos de declaração. Essa é a primeira exceção. Então, se o amicus curiae participa para ministrar elementos, uma vez que ele foi admitido, e portanto ele já é amicus curiae, a sentença, o acórdão, ele pode opor apenas embargos de declaração contra o acórdão, exatamente para ver os temas que ele trouxe em colaboração serem devidamente apreciados. Então cabe pelo amicus curiae embargos de declaração em qualquer processo, obviamente desde que ele tenha sido admitido. Primeira exceção. E segunda exceção, pode especial? Não pode especial, não pode extraordinário, não pode apelação, não pode agravo de instrumento? Não, só embargos de declaração, tá? E segunda exceção é o IRDR. O artigo 138, parágrafo 3º, deixa muito claro que o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. O IRDR é julgado ou pelo TJ ou pelo TRF. Contra essas decisões, cabe recurso especial extraordinário, ou embargo de declaração, ou agravo interno pelo amicus curiae. E cabe porque a ideia do IRDR é que eu tenha uma decisão quanto mais completa. Tanto é assim, tanto se deseja no IRDR uma decisão absolutamente completa, que se você olhar os artigos que tratam sobre o IRDR, mais precisamente, se você olhar
o artigo 984, parágrafo 2º, você vai ver que o 984, parágrafo 2º, é muito mais forte do que o 489, parágrafo 1º, inciso 4º do CPC. O 489, parágrafo 1º, inciso 4º do CPC, ao falar da fundamentação das decisões judiciais, diz que o juiz tem que apreciar todos os fundamentos que, em tese, poderiam modificar a decisão prolatada. Não são todos os fundamentos, são apenas os fundamentos que, em tese, poderiam modificar a decisão prolatada. Agora, quando é julgamento de RDR, o 984, parágrafo 2º, diz que o conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernente à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Ou seja, no julgamento do IRDR, se tiver 10 teses a favor do IRDR, mesmo que o juiz acolha uma, não ficam prejudicadas as outras 9. O juiz é obrigado a analisar as 10 teses. E se tiver 10 teses de defesa, ainda que ele acolha uma, ele é obrigado a analisar as outras 9, coisa que não existem nos demais processos. E por que no IRDR a fundamentação é tão rigorosa nos termos do 984, parágrafo 2º? Porque ali se forma um precedente vinculante que vai decidir centenas de milhares de processos. Então, quanto maior a fundamentação e quanto maiores as teses apreciadas, menor será a possibilidade de distinção do caso e de superação do precedente. Então, voltando ao amicus curiae, o amicus curiae reconhece-se a ele, no IRDR, a possibilidade de entrar com qualquer recurso, simplesmente porque ali tem-se a importância da formação de um precedente que vai se aplicar em milhares de casos. Então o recurso do amicus curiae vai possibilitar um acórdão de melhor qualidade, tá bom? Então fechando na tela a dica 3. A dica 3 é: o amicus curiae não recorre da decisão que decide pelo ingresso ou não ingresso dele. Ponto. Não cabe nenhum recurso, nem agravo, nem nada. Agora, uma vez ingressado, o amicus curiae pode 1. Entrar com embargo de declaração em qualquer processo. 2. Se for IRDR, além do embargo de declaração, ele pode entrar com recurso especial, extraordinário, agravo interno e todos os demais que são cabíveis contra o acórdão do IRDR na tela. Essa foi a minha terceira observação. Quarta, oficial de justiça e autocomposição. Isso aqui eu acho que pode cair numa prova de teste, né, numa alternativa. Senhores, o 154, inciso 6º do CPC, e também o parágrafo desse mesmo dispositivo, traz uma informação muito legal sobre o oficial de justiça. Ele diz que o oficial de justiça, quando ele for cumprir os mandados, mandado de citação, mandado de penhora, mandado de avaliação ou qualquer outro tipo de mandado, ele deverá reduzir a termo eventual proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes. Então o oficial de justiça vai lá citar o devedor, vai lá penhorar e avaliar os bens do devedor, o devedor fala assim, olha, eu não tenho condição de pagar, eu devo mesmo, mas não dá para parcelar em 3 de 1.000? Né? O oficial de justiça tem que reduzir a termo isso. E quando ele reduz a termo isso, ele apresenta o mandado no processo e o parágrafo único diz que, certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 4º pelo oficial de justiça, que portanto tem que ser uma pessoa que tem que estar preparada para isso, o juiz vai mandar a parte contrária se manifestar no prazo de 5 dias, sem prejuízo do regular andamento do processo, né? Se a parte silenciar, o silêncio é recusa. O código qualifica o silêncio aqui pela recusa da autocomposição. Então o autor não falou nada, quer dizer que ele não quer parcelar em 3 de 1.000. Agora, se o autor peticionar e falar, opa, topo, acabou o processo. O juiz homologa aquela proposta de acordo apresentada no mandado do oficial de justiça e, portanto, esse dispositivo, né, o 154, inciso 6º e o parágrafo único do 154 do CPC, eles são dispositivos que vêm ao encontro, que vêm na toada desse modelo do artigo 3º do CPC, que é um modelo que incentiva a autocomposição. Se você olhar o artigo 3º, você vai ver que o artigo 3º vai falar que compete a todos. E todos juiz, advogados, defensores, promotores e servidores, auxiliares da justiça, incentivar a prática da autocomposição na tela. Essa foi a minha quarta observação.
quinta observação é uma observação sobre prazos e término e início do prazo em dia de expediente e de sistema normal. Prazo e término e início do prazo, faltou eu colocar o início aqui, vou colocar agora. Prazo e término e início do prazo em dia de expediente com sistema normal. Expediente normal e sistema normal. Vamos conversar sobre isso aqui nos seguintes termos, meus caros. O 224 do CPC, parágrafo 1º, traz uma grande inovação em relação ao modelo anterior. E eu quero fazer esse friso, porque eu tenho certeza que se isso cair na prova, muita gente vai errar. Por que vai errar? Porque acostumou com o modelo anterior e esse dispositivo passa meio que batido, tá bom? Olha só, no modelo anterior, quando a gente tinha um expediente forense que começasse mais tarde ou acabasse mais cedo, só tinha relevância isso se acontecesse no último dia do prazo. O código dizia que se o expediente acabasse mais cedo, prorrogava-se para o próximo dia útil o último dia do prazo. Qual era a ideia do legislador? A ideia do legislador é que, como a parte poderia deixar para protocolar nos 7 horas, 6h59 do último dia, ela tinha até aquele minuto para protocolar. Se você acaba mais cedo o expediente, ela pode ter perdido o prazo, né? Então jogava para o dia útil seguinte. Presta atenção. Agora mudou. Agora é muito mais benevolente com a parte. 224, parágrafo 1º, fala que primeira mudança, o dia do começo também. E segunda mudança, o dia do fim, não interessa se fecha mais cedo ou abre mais tarde. Ele diz, os dias do começo, que é só o primeiro, e do vencimento do prazo, que é só o último, serão protraídos, serão jogados para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem em dia que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade de comunicação eletrônica nos casos de processo eletrônico, quando você faz tudo pela internet. Então repara que no meio do prazo, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o nono, o décimo segundo, esses não interessa. Fórum fechou mais cedo, fórum acabou mais tarde, não interessa. É dia útil? Conta o prazo. Agora, o primeiro dia da contagem e o último dia da contagem necessariamente tem que ter expediente cheio do fórum e o sistema operacional de informática tem que estar funcionando. Não funcionou o sistema de informática no primeiro e no último dia do prazo. Fechou mais cedo o fórum, abriu mais tarde? Prorroga o primeiro dia para o dia seguinte, prorroga o último dia para o dia seguinte útil. Muito cuidado com esse 224, parágrafo 1º, porque ele mudou o padrão até então vigente, vem na tela. Essa é a minha quinta dica para você. Sexta, tutela da evidência e efeito suspensivo da apelação. Tutela da evidência e efeito suspensivo da apelação, isso vai ter previsão, isso vai ter modelagem no 311, inciso 4º, e no 1012, inciso 5º do Código de Processo Civil. Vamos juntos entender o que eu quero dizer. Primeiro, uma palavra sobre tutela da evidência. Meus caros, a tutela da evidência é a tutela do direito altamente provável. É a tutela daquele direito em que, mesmo não havendo periculo in mora, e esse é um traço característico da tutela da evidência, mesmo não havendo periculo in mora, é tão provável que o autor vai ganhar e é tão improvável que o réu vai apresentar uma contestação minimamente séria que o sistema permite ao juiz, a bem de tutelar a razoável duração do processo, conceder imediatamente tutela jurisdicional para o autor. Então ele não vai sofrer os efeitos nefastos do tempo. Ele, na verdade, vai ter o processo com curso normal, a tutela é provisória, ela precisa depois de uma confirmação ao final, mas enquanto se aguarda o andamento do processo, o bem da vida já é entregue para o autor. Exemplo, você tem um caso em que o autor entrou com uma ação e o réu apresentou uma contestação completamente furada. O autor tem prova documental de que o réu deve. E o réu vem com uma contestação dizendo que não pode cobrar por causa da dignidade da pessoa humana, que não pode fazer isso ou aquilo por causa de que a sociedade, a economia está ruim, enfim. O juiz pode ali conceder tutela da evidência com base no 311, inciso 4º.
mandando o pagamento ser efetuado de modo imediato. Aí você vai virar para mim e vai fazer assim, pô, Gajardoni, mas diga uma coisa aqui. Pois não. Esse caso não é caso de julgamento antecipado? Porque se o autor apresenta uma ação, um pedido com prova documental, e o réu vem e apresenta um monte de abobrinha, uma contestação furada, o juiz deve julgar antecipadamente o mérito, com base no 355, correto? Corretíssimo. Só que além de julgar antecipado, ele concede a tutela da evidência na sentença. E Gajardoni, por que ele concede a tutela da evidência na sentença? Vem aqui comigo, ó. Por causa disso aqui. 311, inciso 4º, e 1012, inciso 5º do Código de Processo Civil. Meus caros, se o juiz concede a tutela da evidência na sentença, o 1012, inciso 5º, vai dizer que a apelação não tem efeito suspensivo. Uma das hipóteses que a apelação não tem efeito suspensivo, 1012, parágrafo 1º, inciso 5º, é aqui do juiz concede, revoga ou confirma a tutela provisória na sentença. Então, se o juiz concede, além de julgar antecipadamente, a tutela provisória na sentença, você tem uma apelação do réu que apresentou contestação à abobrinha sem efeito suspensivo, o que significa que o autor pode começar o cumprimento provisório da sentença com base no 520. Então, essa é uma grande sacada para tirar o efeito suspensivo da apelação. Conceder tutela da evidência na sentença, nas hipóteses do 311, inciso 4º do CPC. Vem na tela, essa foi a minha sexta. Sétima dica, exibição de documento e multa. Sétima dica é a questão da exibição de documento e multa. Senhores, todos sabemos que a exibição de documento é o instrumento processual para se obrigar aquele que detém o documento ou a coisa a exibi-lo em juízo. O autor precisa fazer uma prova de determinado fato. E essa prova só pode ser feita com a exibição do documento ou da coisa. Qual a maneira de resolver essa questão? Determinando a exibição em juízo, tá bom? O 400 do CPC, na esteira do que já afirmava o CPC anterior, ele fala que caso o réu não exiba o documento ou a coisa requisitada pelo juiz, caso o réu não apresente uma razão justificada para não exibir, presumir-se-ão verdadeiros os fatos que se pretendia provar com a exibição. Então, se eu afirmo que o documento comprova o pagamento e o réu não exibe o pagamento ou não justifica razoavelmente o porquê não exibe, presume-se que houve pagamento. Muito claro. E exatamente por conta dessa presunção, vem na tela, o Superior Tribunal de Justiça editou, no regime revogado, a súmula 372. A súmula 372 basicamente diz que não caberia multa para compelir a exibição pelo réu, porque para que eu vou pôr multa se eu tenho uma sanção muito melhor? Presunção de veracidade dos fatos alegados, beleza? Ótimo, isso era pacífico no CPC de 73. Acontece que nem sempre é possível aplicar a presunção de veracidade, porque muitas vezes o autor ele nem sabe o que o documento vai provar. Eu entro com uma ação contra o banco para ele exibir o extrato da minha conta. Mas eu não sei se eu tinha saldo, qual era o saldo. Como é que eu vou presumir o meu saldo e se eu tinha saldo se o banco não exibiu o extrato? Então, por esse motivo, o 400 parágrafo único do CPC fala que o juiz, sem prejuízo de presumir como verdadeiro, de poder presumir como verdadeiro, o fato que por meio do documento ou da coisa se pretendia provar, o juiz poderá, sendo necessário, adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Ou seja, quando não der para presumir verdadeiro o fato pela falta de exibição do documento ou da coisa, o juiz pode determinar busca e apreensão e pode determinar também multa, medida coercitiva a bem da exibição. De modo que vem na tela, apesar de estar no site do STJ ainda, tchau, súmula 372. Essa súmula está prejudicada. Essa súmula não tem mais por que existir. E fica ligado, porque isso pode cair na sua prova, tá bom? Depois, possessória em conflitos coletivo pela posse. Isso tem previsão no 554 e isso tem previsão no 556 do CPC. Eu acho que esse tema pode cair na sua prova. E basicamente tem duas grandes observações, três grandes observações que eu quero tirar desse 554 e do 556,
que eu recomendo vivamente que você leia com atenção para a prova de teste, tá bom? Primeira observação é derivada do 554. Quando eu tenho esses conflitos coletivos pela posse, eu não sei quem citar em nome da coletividade invasora. Porque eu não consigo dar na inicial o nome de todos os invasores. Então, na inicial, eu vou entrar com a ação contra réus incertos. Isso mesmo, réus incertos é o polo passivo. E na hora de citar, o 554 diz que tem que citar pessoalmente os que estiverem lá, por edital os que não estiverem lá, pessoalmente os que estiverem lá, por edital os que não estiverem lá, beleza? E tem que cientificar Ministério Público e Defensoria Pública para participar do processo. Ou seja, pondo por pessoalmente quem estiver no lugar invadido, por edital quem não estiver lá na hora, e o Ministério Público e a Defensoria Pública, você tutela adequadamente os interesses dessa coletividade invasora, inclusive coletividade hipossuficiente e com interesse social na questão da posse da terra. Tá bom? O código, portanto, deixou claro. Além disso, o artigo 554 diz que serão distribuídos cartazes pelo local a fim de que pessoas fiquem sabendo que existe uma ação coletiva contra para recuperar aquela área invadida, tá bom? Então essa é a primeira observação. Segunda observação das três. A segunda observação é que o artigo 556 e parágrafo 1º fala que nas ações de força velha, ação possessória de força velha é aquela que o esbulho e turbação aconteceu há mais de ano e dia, né? Nas ações de força velha, aquelas que não têm rito especial, que são procedimento comum, que o esbulho e a turbação aconteceram há mais de ano e dia. E nos casos de possessória, em que demorou mais de um ano para cumprir a reintegração de posse ou a manutenção de posse, então são duas situações. Ações possessórias de força velha, esbulho e turbação há mais de ano e dia, e nas hipóteses em que demorou mais de um ano para cumprir a ordem de reintegração de posse, não pode cumprir a ordem, não pode apreciar a liminar antes de uma audiência prévia de conciliação, que é uma audiência que tem que participar não só as partes, como MP, Defensoria e órgãos de reforma agrária do Estado, do município e da União. Por que que traz todo mundo? Gente, porque depois de um ano de invasão, já tem família morando, já tem gente nascida no local. Então a retirada desses invasores tem que ser uma retirada que envolve discussão sobre reforma agrária, sobre reforma urbanística, os órgãos de assistência social do município têm que participar para pôr essas famílias em algum lugar. Então tem que tomar muito mais cuidado. E por isso que a lei veda o cumprimento da decisão, que já demorou um ano para cumprir, e a apreciação da liminar nas de força velha antes dessa prévia tentativa de conciliação, beleza? E para encerrar, na tela, a última observação sobre possessória em conflitos pela posse da terra, muito cuidado com o 556, parágrafo 556, parágrafo, peraí, porque eu perdi, 556, não é 556 não, é 565, eu inverti, é o 565, vem aqui na tela, Diego, para eu corrigir, é o 565, parágrafo 5º. O 565, parágrafo 5º, ele vai falar pra gente que esse entendimento sobre não poder fazer reintegração de posse antes de uma audiência de conciliação também se aplica às ações petitórias. Petitória é reivindicatória, imissão na posse, que o fundamento não é a posse, é a propriedade. Então, pela primeira vez na história do processo civil brasileiro, manda-se aplicar um regramento de autocomposição que é de processo possessório para ações que têm natureza petitória, beleza? Senhores, essas eram ou são as minhas 8 dicas. Espero que você tenha uma prova brilhante e que logo, logo nos encontremos num curso preparatório para o oral, para a segunda fase, ou nos congressos de magistrados aí da vida, tá bom? Espero sinceramente que em breve todos sejamos colegas. Um grande beijo, boa sorte na prova, até mais. Tchau!